Vamos para mais um estudo da Escola Dominical, utilizando a revista da CPAD para adultos no terceiro trimestre de 2021. A capa é essa aqui, né? E a capa é essa aqui. E nós temos estudado sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação de Israel, né? Que a princípio era Reino Unido, era uma só. Começando a primeira lição, nós estudamos a ascensão de Salomão, era um só reino, né? O Reino Unido foi reinado por 3 reis em 120 anos, né? O primeiro foi Saul, escolhido pelo povo, né? E o Senhor realmente mandou Samuel ungí-lo, porque o povo escolheu. O segundo foi Davi, um rei segundo o coração de Deus, né? E o terceiro, Salomão, seu filho. Então, com a primeira lição desse trimestre foi com relação à ascensão de Salomão e à construção do templo. Então, Davi teve a vontade de fazer o templo, mas quem fez foi Salomão. Deus disse que no tempo de Davi foi muito sangue, muita guerra, que só no tempo do seu filho seria possível isso. E Salomão construiu e ali passou a ser o lugar onde Deus se revelava ao povo de Israel, o povo escolhido no Velho Testamento, para ser o povo santo, né? Que traria o Messias à terra. Então, na segunda lição nós vimos esse reino dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, pelo filho de Salomão, chamado Roboão, ou Reoboão, né? Ficaram 2 reinos, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 2 tribos são Judá e Benjamim, e foi chamado Reino de Judá. E as 10 tribos, como era a maioria, recebeu o nome de Israel mesmo. E durante o rei Acabe, aliás, o rei Onri, pai de Acabe, a capital começou a ser Samaria, tá certo? Então, nessa terceira lição, nós vimos a história de Acabe, que foi um dos reis. Nessa revista, nós vamos ver alguns reis do Reino do Norte, alguns reis do Reino do Sul, bem pontualmente. Talvez quem está escrevendo a revistinha escolheu assim os mais, vamos dizer, relevantes, né? De fatos mais relevantes. Escolheu alguns reis de Judá e escolheu alguns reis de Israel para falar ao longo dessas lições. Então, nessa lição 3, nós vimos Acabe e o profeta Elias, né? Foi um episódio bem interessante, onde o rei Acabe casou com uma mulher muito ímpia chamada Jezabel, e ele, que já era desviado, porque Jeroboão, que foi o primeiro rei do Reino do Norte, já desviou ele e o povo de Deus, porque o povo tinha que ir ao Reino do Sul, no templo, porque Deus escolher aquele lugar para se revelar ao povo, e para eles não descerem para lá, o medo de Jeroboão, ele achava que o povo descendo ia ficar lá com Roboão e ia acabar o reinado dele, né, no Reino do Norte. Ia acabar a mata, né? E aí, o que aconteceu? Ele pegou e fez os 2 ídolos de ouro, né? E disse, olha, pessoal de Israel, povo de Israel, esses deuses aqui é que tiraram vocês da terra do Egito. Já pensou no negócio desse? E aí o povo ficou ali, né? O povo começou a perder vamos dizer, a intimidade com Deus. Não sabiam mais quem era o Deus de Israel, que era o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, né? E o povo foi se desviando até... Nós vamos contar essa história de Acabe, que já começamos na aula passada. Acabe e o profeta Elias, né? Nessa época aqui, Acabe era o rei
do Reino do Norte, de Israel, era casado com essa Jezabel, uma princesa ímpia que era adoradora dos deuses, chamada Aserá, né? Que na verdade são espíritos malignos que trabalham na área sensual, sexual, né? E de fertilidade. E o profeta Elias, ele realmente tinha a sabedoria que vinha de Deus e foi usado por Deus para confrontar esses reis, para acabar com a idolatria do povo. Nós vimos isso na lição passada, o começo dessa história. E hoje nós vamos ver na lição 4, que é a lição de hoje, 25 de junho de 2021, né, lição 4, vai falar sobre Elias e os profetas de Aserá e Baal. Os profetas de Aserá eram os profetas, vamos dizer, apadrinhados por Jezabel, né? E os profetas de Baal eram os apadrinhados por Acabe. Então, o texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava no rego. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Na verdade, a verdade prática é: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Como eu já disse em outras ocasiões, Deus não é aquele pachá que está esperando, me amem, me adorem, me abanem, né? Não, Deus não precisa disso, né? Na verdade, adorar a Deus é você obedecê-lo para você se dar bem. É interessante isso. Então, a leitura bíblica em classe, né? Vamos lá, em 1 Reis, capítulo 18, né? 22, 24, 26, 29, 30, 38, 39. E capítulo 19, versículos 8 a 14. Então vamos lá. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Eram 400 de Aserá, padrinhados por Jezabel, e 450 padrinhados por o rei Acabe, né, que eram os profetas de Baal. E diz, no 23, deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não se lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Olha a fé desse homem, né? Tinha certeza que Deus viria em socorro dele, para mostrar que Deus era Deus, para a salvação desse povo. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E tomaram o bezerro que eles deram e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e eles saltavam sobre o altar que já tinha feito, né? E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Olha só que interessante, né? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Coisa linda, né? Levantou-se, pois, e comeu. Esse aí outro, lá está em 1 Reis 19. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força, isso depois que já tinha acontecido os milagres,
Está contando que Elias foi, né, lá para outra cidade, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele disse: sai para fora, e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, né? Eles derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para tirá-la. É interessante a gente ver nesse texto, uma coisa bem interessante que eu achei, é que o povo já fazia bastante tempo que Jeroboão tinha inventado aquela história dos deuses de ouro, dizendo que eles tinham tirado eles do Egito no tempo de Moisés, e eles tinham realmente perdido vamos dizer, a intimidade com Deus, tinham perdido a noção do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não sabiam mais se portar, nem vamos dizer, se comunicarem com ele. Eles não sabiam mais. Eram como crianças que não sabiam distinguir sua mão direita da sua mão esquerda. Mas é interessante a gente ver como as liturgias ficam, né? E a essência vai embora quando não se busca o Senhor, quando não se, vamos dizer, aprofunda nas águas profundas da fé e da palavra, né? As liturgias ficam. Então, é interessante que eles tinham altares, eles procuravam observar horários de sacrifícios. É tanto que quando ele vai citar aqui, que ele diz, depois do sacrifício dos holocaustos, que eles não conseguiram que o fogo pegasse, aí na hora das ofertas pacíficas, né, na oferta de manjares, então que se oferece, tipo assim, sobremesa, né? Então tinha a hora, as horas, tinha a liturgia, mas não tinha mais a essência de Deus. Né? Que coisa, né? Tiraram o principal deles. E eles não notaram, né? Não sabiam discernir. Né? É tanto que eles acharam boa essa palavra, porque eles tinham dúvida dentro do coração deles de quem era Deus verdadeiramente. Né? Eles foram ensinados errado e eles não tinham certeza mais de nada. Né? Engraçado, e quando acontece o milagre, que Deus mostra que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Ele faz descer fogo do céu e lamber tudo ali, até a água, eles caem com o rosto por terra e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas você pensa que o povo do Reino do Norte, de Israel, se converteu? Não.
Depois do rei Acabe, você sabe quantos reis ainda reinaram no Reino do Norte? 12. E desses 12, nenhum se viu ao Senhor. O povo estava todo perdido. E os reis mais ainda. O que aconteceu então foi juízo de Deus. Deus levantou os assírios e eles foram penalizados, eles foram escravizados, foram levados para a Síria. Né? Deus usou dos assírios, que catou eles lá da terra deles e levou para a Síria. E essas 10 tribos estão perdidas, misturadas com o povo do mundo até hoje. Vamos para frente. Então, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia, né? Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração. Lembra Moisés conversando com Jesus e o profeta Elias, né? Esse destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo, né? Perseverante e fiel. Ele desafiou corajosamente a idolatria em Israel. Ele orava de um modo simples, mas eficaz, porque ele tinha comunhão com Deus, verdadeiramente. E ele sabia que Deus ia responder, porque ele estava sendo um ministro ali de Deus na terra. Ele sabia que Deus se agradava daquele trabalho, porque era ele estava sendo comissionado por Deus para fazer esse trabalho, e certamente Deus iria confirmar. E era o que acontecia. Né? Então, Elias, o zelo dele, ele fez ele colocar esse confronto, né? Ele fez ele fazer esse desafio com Acabe e Jezabel. Ele trabalhou tanto, né? Ele trabalhou com essa confrontação. Ele trabalhou profetizando que não ia chover, até ele dizer novamente. Ele trabalhou, né, com a viúva lá de Sarepta, que sustentou ele, né? E ele não cessou de trabalhar, ele foi fiel sempre. E nesse tempo, quando ele foi lá de novo e fez esse confronto, né? Quando ele fez esse desafio do fogo do céu, Jezabel já tinha mandado matar vários profetas. Morreram muitos profetas. Ela tinha mandado matar, e o povo, você pensa que estava do lado de Elias? Não, o povo estava do lado do rei de Israel. Então, quando ele faz vamos dizer, esse desafio, o povo acha interessante, porque no fundo o povo tem sede de Deus. Todos nós temos sede de Deus, né? Eles tinham um problema de não saber quem adorar. E aí, esse desafio do fogo, né? Elias tinha certeza que Deus seria com ele, que iria responder, né? Porque era, vamos dizer, era do interesse de Deus esse assunto. Então, quando Elias fez os preparativos, ele diz, engraçado, que o povo ali derrubou os altares do Senhor. Então, vejam como a liturgia ficou. Então, tinha altares, tinha horário de fazer os holocaustos, tinha horário de fazer as ofertas, tinha toda a liturgia, mas não tinha Deus. Como isso é parecido com a igreja capenga de hoje, né? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos não ficar com essa liturgia somente. A liturgia é boa, organiza, mas não é o principal. O principal é a essência, é a comunhão com o nosso Deus. Então, Elias fez os preparativos, fez uma oração confiante, né?
E Deus usou de misericórdia. É claro que o desejo de Deus era que o povo se convertesse. Esse é sempre o desejo de Deus. Salvar todos, né? Ele diz, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que todos venham ao arrependimento. Né? Deus preparou a salvação para todos, mas infelizmente nem é todos que vão querer, né? Porque Deus não obriga ninguém. Ele age pelo amor, ele não age pela coação, pelo ódio, né? Pela obrigação, pelo empurra. Ele não age assim, tá? Então, os feitos e a exaustão do profeta. Elias trabalhou tanto, né? E quando chegou no fim ainda daquele desafio, ele ainda matou aqueles profetas. Imagina matar aqueles homens tudinho, né? E ele matou a espada daqueles profetas, e aqueles profetas de Baal, né? Os de Aserá. E depois ele ainda correu, né? Ele orou, correu, ele foi para o monte, né? Clamou a Deus para vir a chuva. Quando o servo dele estava vindo uma mãozinha como de um homem, uma nuvem, né? Fez uma mão de um homem. Ele correu, depois desse cansaço todo, e foi falar para Acabe que se apressasse porque a chuva viria e ia pegar ele no meio do caminho. Para mais uma vez ele corroborar ali com Deus, mostrar que Deus era Deus e que estava profetizando o que ia acontecer. E aí, depois disso, por causa de um recadozinho sem vergonha da Jezabel, de que ia matar ele como ele fez com os profetas dela, ele foi-se, né? E ficou numa caverna, ali, depressivo, e pediu a Deus até para morrer. Só Deus me tira porque eu não sou melhor do que os meus pais, né? Então, é por causa da exaustão. Isso é bom que aconteça na Bíblia para mostrar, como diz lá no Novo Testamento, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas coisas que nós. Então, as mesmas mazelas. Ele foi sujeito a uma depressão? Foi, enorme. Uma depressão física, inclusive, né? Também psicológica. Ele estava muito cansado, ele trabalhou demais, né? E aí se afundou, se quebrantou todo. Não fora o Senhor para mandar um anjo e alimentá-lo 2 vezes ali com pão, com um pão quentinho, coisa e tal, e água. Ele realmente não tinha conseguido se refazer, né? Mas quando ele ainda estava churumingando, eu sou o único que ficou, Deus diz, não, eu ainda reservei 7.000 que não se dobraram a Baal, nem beijaram a sua boca. Olha que interessante, animou ele, mostrando que ele não estava sozinho na terra, ele não estava sozinho como o povo de Deus. E aí ele pega e manda ele fazer uma nova obra. Nessa nova obra, Deus mostra para ele como ele é importante para Deus, como ele é um cabeça, como ele é uma pessoa que é um ministro de Deus. Ele manda ele ungir Azael, o rei da Síria, olha só, um rei pagão, e ele manda que ele vá ungir o rei. E não era rei, ele era só um comandante do rei. E ele vai lá e unge Azael, o rei da Síria. Depois ele manda ungir Jeú, né, no lugar de Acabe. E ele vai, Jeú não era rei, mas ele unge Jeú, que também era um comandante, né, do exército do Acabe, e ele vai e unge Jeú, rei, né, de Israel, reino do norte, capital Samaria. E depois ele ainda manda pegar e colocar, ungir Eliseu no lugar dele como profeta. Foi o que aconteceu e grande foi a obra. Nós sabemos que Elias não morreu, Elias foi trasladado em carruagens de fogo. Que coisa linda a história de Elias. Então, voltando aqui, né? Depois dessa exaustão e dessa correção que Deus fez
mostrando para ele que ele era importante, que ainda tinha obra para ele fazer, que ele tinha que sair, olhar para fora e não para dentro e ver que ele era importante, né? Tirar essa autoestima lá embaixo que ficou, né? Deus faz muitas vezes isso com a gente. E aí a resposta de Deus foi dizer, olha, homem, né? Ânimo, vai fazer a obra. Isso é importante para mim. Foi o que Deus quis mostrar para ele. Deus maravilhoso. E a conclusão é que a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente, que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e pela forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo, né? E a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo de cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Nós não podemos ir pela maioria, nós temos que ir pela palavra. Ela é o firme fundamento. Que Deus abençoe cada um.